Olá, muito obrigado pelo seu acesso, agradeço imensamente, né? É um privilégio muito grande, né, ter você aqui comigo, e eu oro para que Deus abençoe você, que Deus abençoe você, que Deus estenda a sua graça infinita, né, sobre a sua vida e abençoe você de modo poderoso. Amém? Amém. Amigo, eu quero voltar a falar sobre a Escritura Sagrada, sobre a Bíblia Sagrada, né? No estudo passado eu falei sobre isso. E eu quero dizer para você que, na verdade, se você me perguntasse, pastor, qual é o livro mais extraordinário da Bíblia Sagrada? Eu confesso a você que eu estaria em um beco sem saída. Não sei, porque se eu estou lendo um aqui, estou lendo Salmos, aí fico encantado com esse texto. Cada texto maravilhoso. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, apresentarei diante da sua face. Aí vou lá para Jeremias. Vejo textos espetaculares, maravilhosos, né? O texto profeta diz o seguinte: veja a loucura que o povo cometeu. Deixaram a mim um manancial de águas vivas, escavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Né? Então, são tantos os textos na Escritura Sagrada que são maravilhosos, né? Então é difícil definir exatamente qual é o mais extraordinário de todos. Eu acho que o mais extraordinário é aquilo que você está lendo naquele exato momento. Aquilo lá é o melhor. Aí você muda para outro e aquele outro passa a ser o melhor. É exatamente isso, não tem jeito, né? Eu quero então fazer um panorama, especialmente do Velho Testamento. Acho que o tempo não vai dar para eu falar sobre o Novo Testamento também, mas pelo menos do Velho Testamento aqui agora, falar sobre a Bíblia. Eu quero motivar você a amar a Escritura Sagrada, a se aproximar da Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, saiu da boca de Deus. Está entendendo isso? Então, nós não podemos desprezar, nós precisamos valorizar e amar, né? Se Deus inspirou, preservou, né, e fez com que essa palavra chegasse até nós, tem um propósito maravilhoso. Isso é uma demonstração do amor gracioso de Deus para com você e para comigo, né? Então devemos amar a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros, dividida em duas grandes seções: o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? E o Velho Testamento, ele tem 39 livros, né? O Novo Testamento tem 27, né? São livros extraordinários, essas duas grandes divisões. A Bíblia inteira, ela contém 1189 capítulos, sendo 929 no Velho Testamento e 260 no Novo Testamento. 260 no Novo Testamento. E ela tem, ao todo, 31.102 versículos. Né? Pode ter, algumas Bíblias têm 31.103, 104, 105, porque às vezes os versículos, em algumas traduções, versículo lá em Pedro, eles são acoplados um ao outro, se juntaram um ao outro, então por isso dessa diferencia de 3 versículos. Mas eu estou me referindo aqui à revista corrigida, né? Então ela tem esse total de versículos. A Bíblia Sagrada dá de modo que o Velho Testamento nós podemos dividir ele praticamente em 5 grandes seções, né? Por exemplo, a primeira é o Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros
conta a história da criação, a lei de Moisés, a formação da nação hebraica, né? E é praticamente ali que está o contexto, o inicial de toda a história, né? Como Deus formou tudo. Né? Não tem nada no restante da Bíblia Sagrada que não esteja presente nesse início aqui. E tem as mais belas histórias da Bíblia Sagrada, a história de José, a história dos patriarcas, a história de Abraão, a história do Êxodo, né? A história da trajetória no deserto. A primeira vez que eu li a Bíblia, a primeira vez que me despertou para ler a Escritura Sagrada foi porque eu ouvi alguém dizendo o seguinte, que o povo caminhou durante 40 anos no deserto e a sua roupa não envelheceu e a sua sandália não se desgastou. E eu fiquei impressionado com isso e li a Bíblia pela primeira vez, toda, porque não é possível, é impressionante isso. Né? Então, e depois disso nós temos os livros históricos, né, que também tem história maravilhosa. Os livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdra, Neemias e Esther. Né? São 12 os livros que estão nessa seção. Tem história maravilhosa, história de Gideão, de Sansão, a história da conquista de Canaã, da queda de Jericó, a história de Raabe. E, meu Deus do céu, tanta história maravilhosa, você precisa conhecer, se aprofundar nisso. E depois disso nós temos os livros poéticos. Não é esse livro Salmos, Provérbios, Jó. Olha como é que Jó começa. Havia um homem na terra cujo nome era Jó. Ele era o mais rico de todo o Oriente. Meu Deus do céu, que história linda e maravilhosa. A história de um homem que enfrentou os mais terríveis sofrimentos na vida. História de Jó. Depois nós temos os profetas maiores. Tem esse nome de profeta maior, mas não é porque eles são mais importantes, mas porque eles profetizaram durante um maior período de tempo. Eles profetizaram um período mais longo, são 5 os livros. Né? Ezequiel, Daniel, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Sendo que Jeremias ele tem 2 livros, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Então por isso ele encontra, são 5. Né? E depois, nesse livro, nós temos, por exemplo, nos capítulos mais extraordinários, capítulo 53 de Isaías. Olha, foi tirado da terra, quem pode contar sobre a sua linhagem? Né? O mais indigno entre os homens, ele fala sobre Jesus Cristo, a sua morte e o seu sofrimento. Né? Então, é maravilhoso, maravilhoso. Depois disso, nós temos então os profetas menores, que cada um desses livros, são 12, é mais extraordinário do que os outros, cada um deles. Eu fico impressionado. Né? Um dos meus prediletos, até que eu mude de livro, é Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, eu, no entanto, confiarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. São esses os livros do Velho Testamento. Tão extraordinário, tão maravilhoso, você precisa conhecer. Não tem desculpa para você, meu amigo. A Bíblia está aí em áudio, você pode baixar, coloca no seu celular, coloca um fone de ouvido, nós estivermos na fila, no banco. O que tem esses dias é só fila, né? Então aproveite e leia a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada. Se você lê 5 capítulos, 3 capítulos por dia e 8 capítulos e 5 capítulos aos domingos, 3 durante a semana e 5 aos domingos, você vai ler a Bíblia em um ano. Olha, faça isso. E você vai ler a palavra de Deus e Deus haverá de abençoar você, a sua casa, a sua família de modo poderoso, porque na palavra de Deus é uma fonte de bênção para todos aqueles que almejam viver uma vida que agrada a Deus. Que Deus abençoe você. Deus esteja com você. Muito obrigado.